tá? Eu marquei esse encontro porque, é, assim, eu fiz um planejamento, né, de algumas reuniões, semanais, né, porque a maioria dos nossos parceiros tão longe da corretora. Então, eu vi que é uma forma da gente ter um contato semanal e montar estratégias, né, para a semana, né, para o mês, para ajudar os corretores a venderem mais. E, assim, eu gosto muito de fazer esses treinamentos na segunda-feira. Eu fiquei pensando, será que segunda-feira é um bom dia? Eu acho que, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que é bom porque você começa a semana, né? E esse treinamento ele vai falar muito sobre isso, sobre mentalidade, posicionamento, vai falar sobre rotina. E então, assim, segunda-feira, para quem quer se tornar uma pessoa de postura, né? Quem quer se tornar um profissional bem qualificado tem que ter uma rotina. E a rotina do profissional de sucesso, ela começa muito cedo, né? Começa com planejamento, começa com uma rotina bem direcionada. Então, acho que segunda-feira é um ótimo dia para a gente que é vendedor organizar, né, nossa rotina, sair daquela bagunça, né, do final de semana, né, que a gente sai e botar as coisas em ordem. Então, por isso que eu escolhi segunda, para quê? Porque a partir daqui a gente começa a ter um norte das ações que a gente vai fazer ao longo da semana, tá? Então, nosso primeiro tema dessa sessão aí de reuniões vai ser mentalidade e posicionamento. Por quê? Porque eu gosto desse tema. Eu sempre falo para os corretores que o corretor ele tem que se posicionar, né? Porque é através do nosso posicionamento que o nosso cliente ele vai enxergar valor no que a gente tenta levar para ele. Ou seja, a gente sai da posição de vendedor e começa a se tornar realmente uma pessoa de referência. E eu trabalhei muito isso na minha jornada aí de corretor, então é um assunto que eu sempre abordo, posicionamento, eh, rotina. Para quê? Para que a gente realmente se torne um profissional de sucesso, tá? Então, vamos começar, tá? O mercado, ele, assim, ao longo desses anos, né, eu vi que o mercado ele não paga pelo esforço, porque eu vi muitos corretores, né, que se formaram comigo, né, quando eu comecei há 14 anos atrás, e que, assim, são profissionais, você vê que são profissionais que têm técnica, que trabalham bastante, mas que não alcançaram o resultado esperado ao longo dos anos, né? Porque o mercado ele não quer ver o esforço, o mercado ele paga pelo valor que você oferece, né? Então eu vi também que os corretores que se qualificaram, que estudaram, que buscam conhecimento semanal, que estão em palestra, que buscaram crescimento, eles e mudaram, né, a sua mentalidade ao longo do tempo são esses corretores que permaneceram, tá? E a mentalidade, ela é o primordial realmente para tudo isso, tá? Por exemplo, aqui vai falar, né, sobre a questão, né, o que que faz você mudar a sua mentalidade? É o estudo, as pessoas com quem você convive, a roda, né, de network que você faz. E hoje a gente vê muito isso. Não sei se, assim, pelo menos lá na corretora, quando a gente faz esses treinamentos, a gente sempre fala, né, que a gente reflete, né, as 5 pessoas com quem a gente convive, né? Isso nos treinamentos de coach, de mentalidade, fala muito sobre isso, né? E ao longo dos anos, né, aquelas pessoas que se destacaram, elas se distanciaram de algumas pessoas. Por exemplo, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. E ao longo desses anos, né, quando eu comecei a ser corretora, automaticamente eu fui me afastando, né, de algumas pessoas, não porque eu queria, mas porque você começa a ver que aquela pessoa ela não fala mais a mesma linguagem que você, ou às vezes você fala assim, eu vou fazer um curso
de tal coisa, como por exemplo, eu falei, vou fazer um curso de corretora. E as pessoas falavam, ah, isso dá dinheiro, Jéssica. Isso dá futuro, porque na verdade a gente trabalha com vendas, né? E a maioria das pessoas acha que quem é vendedor são aquelas pessoas que não estudou, que não deu para nada, então procurou na venda uma forma de trabalhar. Só que essa imagem do vendedor, ela já sumiu há muito tempo, né? Porque para você vender, você tem que saber de diversas coisas, né? E então, assim, a gente vai trabalhar muito essa parte de mentalidade, posicionamento, para quê? Para a gente construir a nossa imagem pessoal até nos formarmos, né, como aquele profissional que a gente espera ser. Então, esse é o propósito desse treinamento. Então, assim, falando das pessoas que a gente convive ou conviveu, por que algumas pessoas crescem e outras não? Pessoal, olha só, quando vocês quiserem falar, tá? Vocês podem levantar a mão, pode contribuir. Isso aqui não é uma aula só da minha fala, não, tá? Podem levantar a mão, pode agregar valor, pode falar, contribuir, porque cada um tem uma forma de percepção e juntos a gente consegue montar aí um time bem bacana, tá? Então, por que algumas pessoas crescem e outras não? Tá? O que impede o corretor de crescer? Falta de foco, né? Então, por exemplo, até semana passada na reunião lá dos corretores eu falei, quando você não sabe onde você quer chegar, você acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, é importante que vocês, né, que a gente faça uma reflexão ou semanal ou mensal. Para quê? Para a gente saber aonde a gente quer estar. Por exemplo, eu fiz um planejamento estratégico no final, no início do ano, né, janeiro, né? Alguém já montou seu planejamento estratégico? Alguém já fez alguma vez na vida? Já fez? A Ariane já fez, mas alguém já montou algum planejamento assim para sua vida, tipo assim, profissional, aonde eu quero chegar nesse ano de 2026? Já, eu já fiz. Já Mas fez? segui tanto, não segui tanto. É, então, Igualmente, gente, fiz, mas não segui Você tem conforme uma deveria. tabela de isso valores acontece que muito, eu tá, posso gente? A gente monta um conhecer? planejamento, Já tem mais de mas 50. Não falho o com nosso ninguém. dia a dia, ele E nos me perguntou afasta se eu tinha plano do que funerário. a Eu falei que gente quer. tinha Então, e que por eu isso tinha que é uma importante. assistente que iria indicar para ele um plano em conta, Alguém né? aí com o microfone aberto aí. Os dois. Um minutinho, deixa eu fechar o microfone. Então, quando a gente monta um planejamento, mas não tem ele bem alinhado, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, tá? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Só que quando você tem um foco, aí você para, gente. Eu tenho um propósito, né? Vou falar de mim. Eu quero ganhar uma campanha de vendas esse ano. Gente, toda semana eu fico voltando ali naquele propósito para eu poder saber o que que eu estou errando e voltar para o foco. Por exemplo, nesse meu planejamento estratégico, eu fiz uma reavaliação agora, essas últimas semanas, e eu vi que eu estava longe daquilo que eu tinha planejado para mim. Então, o que que eu fiz? Eu voltei lá atrás e falei, não, eu quero continuar, eu quero voltar ali para aquele ponto. O que que eu preciso fazer? Por que que eu voltei ali? Porque eu tenho um foco, tá? Então, quando você tem um foco, você sabe exatamente aonde você quer chegar, e eu não estou falando de vendas somente, tá? Eu estou falando de tudo que a gente faz, tá? Por exemplo, às vezes você quer comprar uma casa, ou você quer fazer uma viagem. Por exemplo, eu já planejei várias viagens, mas não guardei dinheiro.
Aqui que adianta você planejar? Aí o que que faltou? Faltou o foco em alcançar aquilo que eu realmente queria. Vocês estão me ouvindo, gente? Que parece aqui que. Eu Sim, tô sim. sim, Jéssica, tá legal. Cortou. Sim, estamos sim. Tá? Alto e Então, a claro. falta de consistência também. Um corretor de sucesso, gente, precisa ter consistência, porque nós somos autônomos, nós não temos patrão, não temos ninguém, porque quando você tem um chefe, né, e você tem que cumprir o horário, você já faz no automático, né? Eu tenho que acordar 5 horas da manhã para pegar um ônibus, que eu tenho que chegar na empresa 9 horas da manhã, eu tenho 1 hora de almoço e no outro dia eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, você já vai fazendo aquilo mecanicamente. Mas por que que a gente não faz quando é para a gente mesmo, né? Então, a falta de consistência, ela faz a gente não crescer, né? Porque por isso que tem muitas pessoas que param no meio do caminho, tá? Então, é importante a gente ter uma consistência. Eu e Cristiano, ao longo desses anos todos que a gente trabalha, né? Eu lembro que quando eu casei com o Cristiano, ele ainda fica, tá, gente? Mas hoje é menos do que antes. Ele ficava assim, final de semana, fazendo cálculos. Ah, eu quero ganhar X. Ah, e tipo assim, era uma rotina de trabalho tão árdua que a gente não parava nem de falar de trabalho final de semana. Segunda-feira estava viajando. Ou seja, a consistência fez com que a gente construísse a carteira que a gente tem hoje. E detalhe, gente, eu vou dar uma notícia bem assim ruim para vocês. Se vocês não tiverem consistência, não fazer todo dia a mesma coisa, vocês não vão construir carteira recorrente no ramo de seguro de vida, tá? Eu tô falando aqui porque a maioria do pessoal que está aqui, deixa eu ver quem está aqui, todos eles são corretores de seguro de vida, né? Mas isso, assim, para quem não é, acho que tem duas, a Alícia, por exemplo, e o Iago estão trabalhando outro produto. Mas serve para qualquer ramo, tá? Se vocês não tiverem consistência, né, fazer todo dia a mesma coisa, o que que é a mesma coisa? Ligar para o cliente, fazer prospecção, ir no evento, enfim, depois a gente vai falar dos canais de venda. Mas se você não fizer todo dia a mesma coisa, você não vai construir carteira, porque se não tiver. eh, rotina, a gente não vai construir carteira e daqui a 1, 2 anos você vai falar assim, isso não é para mim, eu vou procurar outra coisa, como a maioria alguns amigos que eu tenho no ramo fizeram, porque não tinham rotina, não tinham consistência, um dia vende, outro dia não vende, vende 2 vezes no mês, vende 10 propostas no mês ou vende um ticket baixo, então você acaba não vendo o retorno daquilo que você faz. Então, a pessoa acaba desistindo no meio do caminho, tá? Falta de planejamento. Falta de planejamento também é um dos empecilhos, tá? Por quê? É, Se você não planeja, por exemplo, segunda-feira, gente, eu falo isso todo dia. Toda semana eu falo. Segunda-feira é um dia do corretor fazer seu planejamento, porque é um dia mais calmo, assim que você ainda está ainda saindo ali do cansaço final de semana. Então, você pode ir para corretor ou pode fazer do seu home office. O seu momento de planejamento. Eu falo isso, gente, porque são coisas que funciona até hoje, tá? São coisas que eu comecei a fazer há 12 anos atrás, tá? Eu chegava lá na Mongeral, nem tinha meu escritório, chegava na Mongeral segunda-feira, nem chegava cedo, chegava, almoçava e ia para lá, e eu ficava de 2 horas até 8, 9 horas entrando em contato com os clientes. Para quê? Para fazer minha agenda da semana, para saber qual seria meu planejamento, quantas visitas eu tinha marcado e quantas pessoas eu iria falar. E isso funcionou bastante. Isso fez a gente ganhar campanha de vendas, isso fez eu aumentar minha recorrência. Então, assim, se eu puder dar uma sugestão para vocês, eu sugiro que vocês tenham esse momento de planejamento, tá? Não só das ações, mas, por exemplo, planejamento de quantos clientes vocês querem ter, quantas ligações vocês precisam fazer, enfim.
E quem quiser montar esse planejamento, eu estou à disposição para ajudar vocês. Jéssica, me ajuda aí, vamos fazer um planejamento mensal para mim. Depois eu vou falar de outras questões que é ticket médio, valor de proposta. Aí a gente pode montar um planejamento baseado nessas ações, tá? Tem gente falando aqui no chat, só que eu não consigo ver, mas depois no final eu vou responder. Tá? E medo de rejeição, gente, isso acho que é o primordial, né? Por exemplo, a gente estava conversando lá, né? E um corretor estava com medo de visitar médico porque achou que o médico olhou ele de rejeitando, né? E tudo mais, ou de repente a aparência ou a forma dele se vestir. E, e às vezes você deixa de fazer uma ligação porque você pensa que o cliente não quer receber, ou você pensa que você está importunando, que você tipo assim, sendo intransigente ali, né, na ligação. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu já fui operadora de telemarketing. Quando eu sentei lá na mesa lá para começar a ligar para os clientes na época, eu tinha esse mesmo medo. Eu falei, cara, não queria receber, não. Eu não queria ser maltratada na ligação. Mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo, que aquilo ali fazia parte do meu trabalho. Então, quando eu comecei a fazer, e o cliente falava não, ou era grossa, eu ia partir para outra. Então, assim, é, quando você pensar na rejeição, você pensa no que você pensa em você, porque não é sobre a pessoa, é sobre o que você quer ser e onde você quer chegar, tá? Por exemplo, e eu dei um exemplo de ligação, né? Mas eu vou dar um exemplo agora de presencial. Eu já fui maltratada várias vezes presencialmente. Por exemplo, eu fui numa visita, eu fui atender uma médica num hospital. Cheguei lá, atendi, ela me atendeu muito bem. Aí eu falei, poxa, vou aproveitar que eu tô aqui, e vou falar com outros médicos. Aí eu tava na porta do consultório para atender outra médica lá. Aí passou uma médica, eu vi que ela tava bem mal-humorada, ela era assim, aparentemente ela já aparentava ser uma pessoa grossa. Aí ela olhou para mim dos pés à cabeça e falou assim: O que que você tá fazendo aqui, garota? Assim mesmo. Isso aqui não é lugar. Eu falei: Não, eu vim falar com os médicos, eu trabalho com isso, aquilo. Aí ela: Isso aqui não é lugar para você, não, minha filha. Eu vou procurar ali o segurança para poder tirar, porque acho que ela achou que eu estava importunando ali o trabalho e tudo mais. Aí quando ela saiu para lá, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Eu pensei, eu vou embora, sabe por quê? Porque se eu criar um atrito aqui dentro, vai ser pior para mim, porque eu não vou nem poder mais voltar. Então eu preferi sair, mas aquilo ali me arrasou tão, de uma certa forma que eu fui para casa, fui andando assim para pegar o ônibus. Eu falei, cara, eu vou desistir dessa vida, eu não quero isso aqui para mim, não, porque realmente quando você recebe uma rejeição, você fica arrasado. Aí eu fui para casa, aí uma amiga minha, vamos na igreja, vamos no culto, que não sei o quê. Eu tinha uma igreja lá do lado da minha casa. Aí eu fui aquele culto assim, deu uma revigorada, né? E eu já tinha falado com o Cristiano que eu não queria mais. Só que no dia seguinte eu tinha uma visita já marcada. Aí eu fui na visita. Aí nessa visita eu vendi R$ 850. Para mim vender R$ 850, gente, há 12, 13 anos atrás, era um ticket médio super alto, né? R$ 850 para um médico. E ele se tornou um grande amigo. Nesse dia eu falei com ele, doutor, eh, eu estou participando de uma campanha de vendas, meu marido está cotado aí para ir para o MDRT, me ajuda. Aí me dá umas indicações, aí ele, Jéssica, você deu sorte. Gente, eu não esqueço dessa frase. Ele falou exatamente assim, Jéssica, você deu sorte hoje, porque eu acabei de fazer um backup no meu celular. Aí ele pegou aquele backup e mandou tudo pro meu e-mail.
Quando cheguei em casa, tinha mais de 600 contatos de médico. Aí eu fui ligando, né? Eu falei, fulano, então, eu tô entrando em contato com você a pedido do Dr. Grotes. Ah, doutor Grotes, pode vir. Vem. Aí eu vendi. Aí ligava pro outro, ah, pode vir. Garota, eu vendi tanto seguro naquela época. Eu vendi muito. Você não tem noção de quanto que eu vendi, porque esse cara, ele era chefe de rotina de hospital, então, e ele era bem conceituado. Então, todo mundo que ele indicava, fechava. Então, imagina se eu tivesse desistido lá no dia anterior, porque alguém me maltratou. Então, quando você pensar que alguém te tratou mal ou foi grosso com você, você pensa no que você quer para você, onde você quer chegar. Porque a maioria das vezes a rejeição, né, a pessoa que te rejeita, que te maltrata, não é sobre, não é sobre você, é sobre ela. Ela que é mal-humorada, amargurada, deve estar com problema. E isso é muito real, às vezes, até no nosso relacionamento com o cliente. Às vezes, um cliente, eu já ouvi várias vezes o cliente sendo grosso comigo, mas depois, Jéssica, desculpa, eu estava chateado com alguma coisa, me perdoa. Porque ele viu que ele foi grosso. Então, gente, não tenham medo de rejeição, tá? Porque isso vai acontecer. E a gente tem um vídeo até do show de play, né? Que quem já é da equipe conhece, que a gente fala, se um cara não quer, tu vai pro próximo. E vai continuando até você conseguir o que você quer, tá? E a falta de posicionamento, tá? Semana passada a gente fez uma dinâmica bem engraçada lá na corretora, para o pessoal olhar no espelho e falar quem ele é. Tá? Então, o corretor de alta performance, por exemplo, às vezes você não está performando hoje, mas se você seguir, ter foco, consistência, fazer planejamento, ter uma rotina e se posicionar, daqui a um tempo você vai se tornar um corretor de referência, porque a minha vontade há 10 anos atrás era me tornar uma corretora de referência. E um corretor de referência não quer dizer que você vai ser conhecido pelo mundo todo, tipo assim, nas redes sociais, enfim, todo mundo vai saber quem você é. Não, mas pelo menos os seus clientes sabem quem você é, para que você veio. Então, e o posicionamento é saber o que você traz, né, para o seu cliente. O que que você resolve? Né? Por exemplo, a maioria dos clientes que vem para mim já é isso, que eu quero fechar meu plano, vou falar de plano de saúde. Quero fechar meu plano com você porque fulano de tal falou que você resolve tudo para ele. E realmente eu resolvo, eu pego carta de permanência, eu tiro o boleto quando ele precisa, faço a planilha do imposto de renda para ele poder dar para o contador dele. Por quê? Quando eu comecei a resolver os problemas dos meus clientes médicos que não tinham tempo, ele, pô, cara, tu me ajuda, aí começa a indicar. E então o posicionamento é você saber quem você é e o seu serviço pode agregar na vida do seu cliente. Quando ele te enxergar que você não vende um produto, que você é mais do que um vendedor, aí sim que vai romper aquela barreira do produto e você vai começar a fazer parte da vida do seu cliente. Por isso que a maioria tem muitas pessoas que não trocam de corretor, porque o cara deve fazer um serviço excelente. Por que que ele vai mudar? Não muda. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu mudar aqui, tentar mudar de tela aqui, que não tá mudando. Ó, a Angileide falou aqui. Desde quando tirei minha SUSEP na empresa, eu nunca tive suporte como ser um corretor de sucesso. Então, Angileide, eu já te conheço de algum tempo, né? A gente às vezes se fala, né, pelo Instagram, é bem rápido, né? Mas a gente já se falou algumas vezes, né? Eu falo para os nossos corretores lá que o grande segredo da Action é justamente suporte, porque antes de ter uma assessoria, eu também participei de outras assessorias. E o que que a assessoria, a maioria das assessorias faz? Ela só está preocupada com a produção. Ela só vai te mandar, e aí, gente, Cotô Sul América, Cotô Asus, Cotô Mag.
Tem produção e tal. Não, aqui a gente sabe a dor do corretor, porque quando eu comecei eu tinha a mesma dor, mas eu tinha pessoas que me ajudaram a pegar na minha mão, né, lá na Mali, e falaram, não, Jéssica, vamos, é desse jeito, faz isso. E eu fiz, porque tem gente que também escuta aquilo, faz e não faz. E então a gente tem esse princípio, tá? De ajudar as pessoas a acompanhar e fazerem as pessoas realmente criar a sua recorrência, sucesso. Esse é o grande objetivo da Action Corretora. Não é só ser reconhecida por ser uma assessoria de corretores, mas sim em poder ajudar esse corretor a performar e realmente ganhar dinheiro. Tá? Então depois a gente pode conversar sim. Aí eu botei aqui, a falta de foco. A falta de foco geralmente está ligada à falta de um objetivo claro, né? E qual é o objetivo? Eu quero estar faturando quanto que eu quero estar faturando daqui a 6 meses? Quanto que eu quero estar faturando daqui a um ano? Gente, eu faço essa conta diariamente, não. Vou botar semanalmente. Fala, quanto que eu preciso ter, quantos clientes eu preciso vender para ganhar X? E depois, se vocês quiserem fazer essa continha, eu ajudo vocês, tá? Consistência. O corretor precisa ter atividades, rotinas e horários definidos. Gente, eu sou tão chata com isso que eu acho que eu tenho um toque. Eu sou muito chata com horário, com com a rotina, que se alguma coisa sair da minha rotina, eu já fico desconfortável. Mas sabe onde virou a chave para mim para horário e rotina? Foi numa visita que eu fui no médico. E tipo assim, a gente tem aquela crença que médico sempre atrasa, né? Quem pensa assim, que médico nunca atende na hora, né? E ele sempre atrasa, a maioria é dessa forma. Só que eu fui num cliente, eu nem lembro mais o nome dele, que agora eu tô esquecida. Aí eu me atrasei, eu falei, pô, beleza, o cara vai estar atrasado lá na consulta dele, vai me atender. Garota, eu cheguei no consultório do médico, não tinha ninguém. Aí a secretária dele, olha, o doutor não vai te atender, Jéssica. Eu falei, não, poxa, mas eu me atrasei. Olha, ele odeia orar, ele odeia atrasos. Ele reservou esse horário para te atender. Pensa nisso. O médico reservou o horário da agenda dele para mim. E eu cheguei atrasada, atrapalhei a agenda dele. Ela não vai te atender. Se você quiser marcar outro dia, eu marco aqui na agenda, você volta, mas hoje ele não vai te atender mais. Eu falei, tá bom. Voltei, acho que era Botafogo ou Ipanema, algum lugar desse. E voltei, mas voltei no outro horário. Claro que eu já tinha perdido a venda, né, gente? Mas eu voltei, ele não comprou nada comigo. Por quê? A primeira impressão foi a que ficou, né, da pessoa atrasada. Então, ó, exemplo de falta de consistência. Hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô bem, porque eu briguei com meu marido. Gente, isso é um indício muito. Tô dando esses exemplos, sim, mas pode ser outro, tá? Ah, eu não acordei bem. Eu tive um domingo horrível, né? Tem pessoas que gostam de sair no final de semana e tudo mais, como eu já fiz também. Mas, tipo assim, gente, quando você quer ter sucesso, você tem que ter uma rotina. A minha rotina para eu acordar bem na segunda é ter um domingo tranquilo. E se eu sair para algum lugar, por exemplo, 6 horas é o meu limite. Ou, porque eu sei que se eu ultrapassar isso, ou se eu for para alguma festa, chegar mais tarde, na segunda-feira eu vou estar arrasada. Então, eu faço dessa forma. É, mas tem pessoas que, eu briguei com a minha mulher, eu briguei com o meu marido, eu não tô bem, é, eu tô passando mal, sei lá. Aí acaba não indo. Aí você acaba perdendo a consistência no que você faz, porque qualquer coisa já te tira da rota. E planejamento. Ó, ter um dia para fazer seu planejamento semanal, usar CRM para conhecer suas métricas, tá? Quais são as métricas, tá? Por exemplo, a partir do momento que você se planeja, você marca visita e você vende, né? Você tem uma métrica. Por exemplo, a ASUS é até boa, assim, que lá no seu painel tem o raio-x. O raio-x é uma ferramenta que ele te dá o valor do seu. Eu estou dando esse exemplo porque ali é até mais fácil de você ver.
mas com o CRM você também consegue. Mas lá no painel da ASUS, você consegue ver quantos clientes você tem, qual a profissão do seu cliente, né? Se ele é médico, se ele é dentista, qual o valor do seu ticket médio por proposta. Então, essas informações são importantes, porque, vou dar um exemplo, eu preciso vender 50 mil até dezembro de venda de vida. Aí eu botei lá, eu quero vender, é só eu vender uma proposta de 1.000 para 50 pessoas. Só que meu ticket médio lá não é 1.000, é 500. Então, para eu bater minha meta, eu tenho que vender para 100 pessoas de R$ 500. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a métrica, né? Do seu prêmio, do seu ticket médio, do valor da venda. Por exemplo, o CRM que a gente usa, que é o Bitrix, ele ele analisa quantos clientes você falou, quantas ligações você precisa fazer por dia para agendar uma visita. Isso é muito importante, porque quando você conhece você, cara, ninguém te tira do teu objetivo, porque você já se conhece, você sabe o seu potencial. E quando você sabe as suas métricas, você já está num caminho bom. Ó, a mentalidade do corretor de alta performance. Ele entende que não vende seguro, que não vende plano de saúde e que não vende proteção. Ele vende segurança, né? Por exemplo, você não vai, eu tenho um produto que cobre isso. Não, você tem que ir pela dor. Olha, se você ficar afastado, você recebe X de renda mensal. Se você vier a faltar, a sua família está protegida, ela consegue pagar o inventário da casa, ela consegue manter o estudo das crianças. É, você tem lá a questão do plano de saúde para cobrir cirurgias, tratamento de doença grave. Então você não vai, você sai da parte de vendedor e começa a trabalhar a sua imagem de consultor e planejador, né? Que é a questão de levar a proteção financeira lá para sua família. E, assim, uma das coisas que impedem muito, né, a gente de prosseguir é a parte das crenças limitantes. Gente, todo mundo tem crença. Todo mundo tem um paralisador, tá? A gente só precisa identificar aonde está isso, tá? Por exemplo, vamos ir para um momento de compartilhamento aí para vocês falarem um pouquinho. Qual é a crença que vocês têm aí, que vocês geralmente falam com relação ao mercado de seguro? Uma crença negativa, é claro. Quem quer compartilhar? Gente, vamos compartilhar. Quer falar, Angileide? Jéssica, Fala. assim, não é uma crença que eu tenho, tá? Mas uma coisa que eu tenho muito comigo é o seguinte: a questão do mercado está ruim. Uhum, Pô, a situação das vendas está muito ruim. Olha, esse cliente é horrível, entendeu? Então eu sempre tive comigo o seguinte: eu geralmente me afasto, né, de pessoas negativas. Eu não gosto, entendeu? uhum, Eu acho que isso acaba atraindo e você acaba absorvendo aquela negatividade, né? Aquele astral da pessoa, né? Que já você já uhum. começa um projeto, de repente, uma visita e já coloca tudo a perder, porque você já chega com uma carga, você já chega para baixo, você já chega prostrado, é horrível, entendeu? Então, isso é uma forma que eu tenho, assim, de trabalho que eu evito ao máximo, corto na raiz a pessoa que já é negativa, entendeu? Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, esse momento é bom porque quando você fala, né, você acaba expondo, às vezes, uma dificuldade e alguém pode te ajudar a vencer essa barreira, tá? Então, se vocês acham que tem alguma crença
assim, com relação ao mercado de seguros, que pode que impede vocês, o que que é a crença? É aquela voz que você escuta todo dia, ou semanalmente, né? Que quando você pensa em ir, aí você escuta aquela voz faz você voltar lá pro ponto de partida, Ô, né? E licença, bom dia. Oi, Jéssica, bom dia, tudo bem? tudo bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Angileide. Para quem a Jéssica, como já tinha falado antes, a gente se conhece já tem um certo tempo e eu comecei também no ramo de seguros na mesma empresa que ela. Como eu já havia falado da minha dificuldade, quando eu me formei, eu tinha uma gerente, aí a gerente foi desligada da empresa e me colocou para outro gerente. E o outro gerente não me dava o devido suporte por eu já ter sido formanda de outra equipe, então ele não me deu o devido suporte, tipo, meio que desdenhava até da minha situação, enfim. Aí eu fui para outro gerente e a situação foi a mesma, enfim. Aí eu acabei me afastando, até me recusando a participar de algumas coisas pela questão da minha limitação, por ter vindo de outra empresa, enfim. Aí, quando essa minha gerente foi desligada da empresa, eu fui fazer uma visita para um cirurgião plástico. Cara, o cara é de um potencial absurdo. Ao chegar lá, o próprio cliente, ele fazendo quebra-gelo, né? E eu tentando, né, falar para ele, eu tentando fazer, acompanhar da mesma forma do cliente, porque eu entendi o que que o cliente era. Só que o meu gerente que me acompanhou, ele começou a falar só do produto, só do valor, o que que ele cobria. E o cliente falou assim: calma, relaxa, vendedor. Ainda falou assim, tá? Relaxa, vendedor. Eu sei o que você vende, eu sei da minha necessidade de querer contratar o seguro. Só que assim, vamos relaxar, vamos conversando e você vai me falando sobre as coberturas do seguro, mas que seja uma forma apenas de venda. Eu entendi, sabe o quê? Que o cliente estava tentando conversar de uma forma natural, para entender direito o produto como era, sem que pensasse apenas na questão dos valores. Resumindo essa história toda, o cliente ele não fechou comigo, não fechou. Eu tentei mandar mensagem novamente para ele, para eu ir com outro gerente lá, né, para eu tentar reverter a situação. No fundo, acabei perdendo o cliente, perdi tudo. O outro, a pessoa que me. Gerente não, perdi o cliente, desculpa. Não consegui mais falar com esse cliente de um grande potencial. As pessoas com quem eu falei, novamente, a secretária dele, para tentar marcar outra reunião em outro dia que ele pudesse estar mais confortável para eu ver se eu conseguia fazer a venda. Aí foram várias situações que acabaram me desmotivando como vendedora, como corretora. E eu falo assim, até estava falando com meu esposo agora recente. É algo que eu, desde pequena, parece que está na minha veia, sangue postura de vendedor, atitude de vendedor. Não sei por qual motivo, quando é para bater o martelo, que eu fico insegura e acho que o potencial da outra pessoa é melhor do que o meu. Aí não dá certo, aí eu fico frustrada por relação a não conseguir fechar a venda. Que eu, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou atrás do cliente, eu vejo se ele vai querer fechar ou não. Na conversa dele, eu entendo o que ele quer. Aí eu vou aonde? Vou nos benefícios que o produto proporciona. Eu penso assim, né? Porque foi assim que eu fui direcionada desde quando eu fui treinada para isso. E eu já era vendedora anteriormente. Então, eu já entendia a questão da importância de você falar os benefícios do produto ao invés do valor do produto. Não sei se tem a ver com isso que vocês estão compartilhando as informações, mas eu falo que essa informação que eu estou citando para vocês, para mim, hoje tem como referência para tudo da vida. Tá? Tudo que eu for fazer, eu sempre trago para o cliente o melhor, o que que o cliente ele pode contratar, sugestão também, se o senhor me permite, senhor. Orientação, eu como corretora, eu acho que para você o importante é isso. Não sei também se na minha fala, eu trazendo essa questão para o cliente, pode ser que seja através dessa fala minha, que o cliente não queira fechar comigo, entendeu? Não sei, que alguma coisa está dando de errado, para eu não conseguir fechar, entendeu, Jéssica? Porque eu estava discutindo as Não, suas. tranquilo, isso aqui é para a gente compartilhar mesmo. Então, Uhum. assim, esses treinamentos que a gente vai fazer é justamente para poder ajudar, né, o corretor a se posicionar. E especificamente o público médico,
ele é um público muito mais exigente. A gente, igual, por exemplo, vou falar um pouco das crenças para depois eu ir, né, para a questão da solução. É, a questão do. Peraí, deixa eu voltar. Você falou do posicionamento, né, e falou Isso. da forma de falar. Por exemplo, o Uhum. cliente médico, ele é um público muito mais exigente, né? Então, o que que eu falo para os... Como eu fiz? Lá na MAG, quando eu comecei, eu não sabia nada. Mas que eu... E hoje isso acontece muito na internet. Cara, você não precisa ser tudo aquilo. É tipo assim, tentar ser único. Você pode copiar, modelar, né? A internet fala muito de você modelar. Então eu modelei as pessoas que eu via lá. Por exemplo, eu não entendia nada de seguro. Aí o que que eu fiz? Comecei a observar o comportamento das pessoas que estavam ali ao meu redor, que eram os corretores que já vendiam. Aí eu comecei a fazer exatamente o que eles faziam, que era ligar, que era marcar visita. Aí depois eu comecei a olhar a forma como eles se vestiam e comecei a comprar as roupas, né, adequadas lá para o pessoal, até para fazer as visitas para o médico. Quando eu fui atender essa médica que me maltratou, eu não estava bem vestida. Quer dizer, eu não estava mal vestida, mas eu não estava vestida adequadamente para atender o médico. Então ela me olhou de pés a cabeça e mandou embora, porque achou que eu era, de repente, uma simples vendedora, né? Uma vendedora de qualquer coisa, menos uma planejadora financeira. Então, aí ao longo eu comecei já a vender para médicos, só que às vezes eu chegava num médico que tinha uma proposta de, quanto que o senhor paga de seguro? Eu pago 2.000, eu pago 3.000. Eu ficava pensando, cara, como é que esse corretor vendeu para esse cara? Aí antigamente tinha muito Prudential, né? Hoje até você não ouve tanto, mas quando eu comecei Prudential, eu dominava o mercado médico. Aí, eu tenho Prudential. Aí quando eu ia ver as propostas 5.000, 3.000, 10.000, eu falei, caramba. Aí eu falei, cara, como é que os Prudential se veste? Como é que os Prudential fala com o cliente? Aí eu comecei a modelar aquilo. Para quê? Para eu, não é imitar, é você buscar uma referência. Hoje a gente busca muita referência. Por exemplo, tem o Flávio Augusto, tem o Joel J. Ou seja, são referências que a gente tem na internet de pessoas bem-sucedidas. E, por exemplo, tem aquele Caio Castro, tem outros também. Então, o que que eu sugiro para vocês? Busquem uma referência no seu ramo, por exemplo. O que é que aquele cara que vende muito faz? Qual é a rotina dele? O que que ele posta na internet? Como é que ele se veste? Onde que ele anda? Por quê? Não é que você, porque às vezes uma das crenças principais é você, eu não quero ser igual a fulano de tal, porque ele é arrogante. Por exemplo, muita gente critica o Pablo Marçal porque ele fala merda dessa. Ele fala, tudo bem, mas ele é um cara de sucesso. Então vamos tirar a fala dele e vamos olhar para o comportamento, para os lugares que ele anda, o que que ele faz, de repente. Ele pode até não ser uma referência, pode ser outros. Mas eu tô falando que às vezes você não faz. Eu não quero ser igual o cara da Prudente porque ele é arrogante, porque ele é nojento, porque ele é antipático. Mas o cara tá ganhando dinheiro, né, gente? O cara, pô, tu vê a vida dele, assim, tô dando um exemplo. Eu nem conheço, nem me lembrei de ninguém, mas o cara é bem sucedido. Então, vamos olhar para essa parte que ele é bem sucedido e tentar copiar algumas coisas para a gente levar para o nosso trabalho. Então, uma das crenças limitantes que impede, às vezes, até você de crescer, é de você achar que se você crescer, se você ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa arrogante, que você vai se afastar das pessoas, que teus amigos, às vezes, vão falar mal de você. Fulano de tal, tá nojento. Por exemplo, eu sou antipática do bairro que eu morava. Eu sou a nojenta, né? Por quê? Porque eu melhorei um pouquinho lá de vida. Então, mesmo você não sendo nada, a pessoa vai falar mal de você, tá? Então, uma das crenças limitantes também é essa, tá? Ninguém quer ouvir falar de seguro. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, no ChatGPT, o ramo de seguro é o que mais cresce. Se você botar seguro de vida, então, é um ramo que está crescendo de 15 a 18% ao ano. Qual empresa que cresce? Se você pesquisar, bota assim no ChatGPT.
Quais os ramos de empresa que crescem de 15 a 18% por ano? São poucas. Ah, por exemplo, o mercado está ruim, o mercado não está ruim. De repente, você está vendendo de forma errada, né? Que às vezes a gente tem uma abordagem, igual você falou, diferente. Aí você não fala a linguagem que a pessoa quer ouvir, tu não vai vender logo, você vai achar que aquilo que não serve para você e você vai embora, vai procurar outra coisa, tá? É, por exemplo, quando vem algum vendedor falar para mim, ou qualquer outra pessoa, ah, e o mercado, tá bom? Eu falei, e as vendas estão boas? Para mim tá ótimo. Ah, tá difícil vender. Eu falei, cara, para mim não tá. Não que eu venda muito também, que assim, eu vendo, mas também não tem aquela venda, é, tipo assim, fora da curva. Eu vendo normal com todo mundo, igual a maioria dos corretores, tá? Só que a minha visão, ela é diferente. Né? Para mim não tá ruim. Sabe quando eu penso, quando eu não vendo, que eu estou fazendo alguma coisa errada e eu fico buscando ferramentas para melhorar. Uma das ferramentas que eu busco que eu busquei para melhorar, que eu até passei para alguns corretores e depois eu vou passar para o pessoal, é uma ferramenta de atendimento que essa ferramenta a gente põe todas as informações do cliente e ele dá o estudo de necessidades. Então, ela obriga você a usar uma linguagem mais técnica, que onde você vende a necessidade, não o benefício. Ou seja, quando o cara entende que a vida dele está toda desorganizada porque ele não guarda dinheiro, porque ele tem bens e não tem uma proteção para o bem dele, não tem dinheiro para inventário. Aí o seguro de vida ele se torna uma ferramenta de sucessão, não mais um produto, né? Igual ele compra no banco, tá? Então, quando alguém fala para mim que o mercado está ruim, eu posso não estar vendendo aquilo que eu quero, mas não é culpa do mercado, porque se o mercado está crescendo, se os amigos que eu conheço estão viajando para a Europa e eu estou aqui, o problema não está no mercado, não está no produto, está na pessoa. Então eu sempre busco coisas para eu melhorar. Não vou fico culpando os outros. Não tenho contatos, não tenho leads e não tenho indicações. Quando eu comecei, eu também não tinha contato. Trabalhava com listagem fria, fazia PAP, até eu conseguir penetrar num cliente. Aí, quando você começa a vender, você começa a pegar recomendações. E hoje, né, tem uma ferramenta muito bacana que é o tráfego também, que pode ajudar a você a gerar clientes. É claro que precisa ter o investimento, mas hoje o mercado ele dá uma facilidade enorme para quem não tem contatos, tá? Antigamente a gente ficava buscando listinha, eh, aquelas listas amarelas, ainda sou do tempo da revista da lista amarela, gente. Sabe o que eu fazia antigamente? Pegava revista de bairro, por exemplo, eu adorava ir no Downtown. No Downtown tinha a revista do Downtown. Quem já foi no Downtown e pegou aquela revistinha? Cara, a revista do Downtown, na época, eu fiz a festa. Cara, eu fui no Downtown visitar um cliente, aí achei essa revista que tinha um número. Eu trabalhava com aquela listagem e ligava para as pessoas. Quando eu ia fazer uma visita num consultório, num prédio, eu pegava todos os cartões, né? Porque na recepção eles deixam os cartões de visita assim, né? Eu pegava aquilo, botava na minha bolsa, ia para o escritório e ficava ligando para aquelas pessoas, porque eu não tinha contato. Então, gente, a gente tem que buscar ferramentas para trabalho, mas isso é conteúdo para um outro, né, treinamento. As crenças limitam as ações e ações limitam os resultados. Então, gente, vamos ressignificar essas crenças de valor, de, de que o mercado está ruim, ou que porque a maioria das vezes o impedimento ele tá dentro da gente, né? Como eu falei, às vezes tem gente que tem problema com dinheiro. Ah, eu não quero ser rico porque quem é rico se afasta de Deus, né? Tem essas crenças doidas aí. Então, às vezes você tem que pensar, porque às vezes, muitas vezes isso está travando o crescimento, tá? E o posicionamento.
O cliente deve enxergar você como consultor, como especialista e como referência, ou seja, como um solucionador de problemas e não como um vendedor. Por exemplo, esse cliente, né, que você atendeu, Angelite, ele deu a deixa ali, né? Pelo que você falou, eu percebi que ele estava dizendo que ele queria comprar já. Ou seja, se eu tivesse uma abordagem diferente, era venda na hora. E eu também já perdi vendas por isso, né? E a gente vai melhorando ao longo do tempo. Qual é o processo? É você abrir a boca, por exemplo. Você vai numa visita, você atender um cliente, às vezes eu pergunto o feedback lá para os corretores, como é que foi sua visita? Para quê? Porque às vezes você não vendeu e você não vendeu por quê? Ah, eu falei isso e aquilo. E o cliente falou isso e aquilo, eu não soube responder. Eu achei que não casou legal. Por quê? No escritório, numa conversa, a gente vai identificar o ponto para poder treinar aquilo. Por exemplo, tem as objeções. Ah, o cliente não comprou porque ele disse que ele vai falar com a mulher dele. Ah, ele não comprou porque ele está inseguro do mercado, ele não sabe se a empresa é boa. Isso, gente, isso acontecia direto. Aí, quando isso acontecia comigo lá, quando eu comecei, a gente ia para o escritório, aí, o cliente falou que tem Prudential. Aí, sabe o que a gente fazia? A gente procurava Prudential, porque, tipo assim, aquela venda já tinha morrido. Mas a gente ia lá nas condições gerais da Prudente e via o que que a Prudente cobria, o que que não cobria e para quê? Porque quando eu tivesse a próxima visita, eu não ia errar mais naquilo. Ah, o cliente tem Itaú. Aí a gente, vamos pesquisar o que que o Itaú cobra. Ah, o Itaú tem 15 dias de franquia, tem isso, aquilo. Para quê? Para quando eu pegasse um cliente que tinha Itaú, eu sabia rebater. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando vocês forem numa visita e não vender, ou atender um cliente e não vender, você tem que entender qual foi o motivo pelo qual você não vendeu. Para quê? Para você treinar lá com o seu gestor. O gestor, ele não está ali, por exemplo, eu não estou lá na corretora, nem o Cristiano, só para ter produção. A gente quer ajudar, mas a gente só ajuda quem pede ajuda. Se você não pede ajuda, eu não sei como eu posso te ajudar? Não sei onde você está errando. Se você não se abrir comigo ou com o Cristiano, a gente nunca vai saber aonde que a gente pode te ajudar. Então, falem, pessoal. Ó, igual a Angelite falou, ó, eu atendi, o cliente não vendi. Aí a gente pode falar, montar uma estratégia para isso não acontecer mais lá na vida da Angelite. Por exemplo, e tem outras objeções também. Então, vocês precisam nos falar, ser aberto com a gente, para a gente montar os treinamentos. Por exemplo, eu não gosto de fazer ligação, Jéssica. Não gosto de ligar. O que que eu posso fazer? Não, vamos treinar a ligação. Daqui a pouco, gente, é automático. Você não vai nem se importar com os nãos que você recebe, porque se você ligar para 10 e agendar uma, já está na métrica boa, tá? Qual é a solução do problema? Conhecimento, comunicação, consistência que gera autoridade. Ou seja, você precisa entender o produto que você trabalha, né? Você vai escolher as seguradoras lá que você quer trabalhar, qual é o produto, para quê? Para você ter conhecimento, comunicação, tá? A comunicação eu falo muito da postura profissional também, gente. É, por exemplo, essa semana a gente estava treinando lá, e tem um pessoal que está atendendo enfermeiro e tem um pessoal que está atendendo médico. Aí eu falei, pessoal, ó, se vocês estão atendendo enfermeiro, vocês podem ir direto ao ponto, não precisa ficar fazendo rodeios, falar assim, olha, a gente está vindo aqui porque a gente identificou que tem muito enfermeiro se afastando do trabalho. Você não falou de DIT, né? Você não falou, eu vim aqui vender um DIT para você. Se você falar isso, o cara fala, mas o que que é isso? Eu nem sei o que que é isso. Falei que vou resolver o problema dele, porque lá onde ele trabalha, se ele parar de trabalhar, ele perde a renda. Agora, com o médico, por exemplo, há um tempo atrás, eu não estava mais penetrando no médico como eu vendia antes, porque a minha abordagem estava defasada, a minha comunicação estava errada, e eu parei para pensar, falei, cara, que eu preciso fazer para eu voltar a vender,
para médico, porque antes eu vendia, hoje eu não estou vendendo mais. Aí foi aí que eu mudei um pouco a postura e eu voltei a vender. E então a gente precisa entender esse ponto de postura e de comunicação. O que que eu preciso falar para tal cliente, para tal público, ou para esse público, ou para aquele público, né? E ter a consistência de fazer aquilo todos os dias, chovendo, estando frio, caindo o mundo lá fora. Só para vocês verem o grau que a gente trabalha lá, não é que a gente é workaholic, a gente tem um propósito. Cara, pode estar caindo o mundo lá fora, pode estar chovendo, caindo tempestade, que a gente acorda e vai trabalhar, tá? Só a gente só não vai no cliente se o cliente falar, ó, não vou poder. Agora, se tiver caindo temporal e o cliente não desmarcar, a gente vai na visita. Mas tem gente que olha para a janela, ai, né, tá chovendo. Aí acho que eu não vou hoje não, vou ligar para o meu cliente, vou desmarcar. Porque às vezes o cara nem quer desmarcar, mas você já desistiu, entendeu? Então, isso é a consistência. Quem aparece mais é lembrado mais, quem é lembrado mais vende mais. Essa é a fórmula da autoridade. O que que você precisa fazer para aparecer mais? Tá? O que que eu faço? Porque hoje, né, todo mundo sabe que o cliente de seguro de vida é um cliente para a vida toda. Por exemplo, eu tenho clientes há 14 anos. Semana que vem eu vou para Petrópolis e marquei com uma cliente minha, que ela é nossa cliente há 14 anos. Ela nem tem mais seguro de vida comigo, que ela acabou fazendo, mas eu vou visitar ela, vou entender o porquê que ela cancelou o seguro. Mas ela tem 10 seguros comigo, de carro, de residência, RC, seguro patrimonial, dela, da família, essas 10 apólices, tem seguro já quase da família dela toda, do pai, do sogro, do marido. Aí eu vou visitar ela. Por que que eu vou visitar ela? Porque quando eu visito eu apareço e nessa minha aparição gera uma indicação ou gera uma venda nova. Então você tem que sempre estar presente. Por exemplo, eu fui visitar um cliente há 2 semanas atrás que ele também cancelou o seguro de vida dele comigo. Só que eu penso, olha como é que a nossa mente faz, poder na nossa mente. Na minha mente, ele tinha ficado chateado comigo por alguma situação. Ele pediu para cancelar, ele é uma pessoa que não fala muito. Ele, ó, cancela meu seguro. Eu já conheço ele há anos que eu nem perguntei o porquê, eu só faço o que ele manda, porque ele é desse jeito. Então, tá bom, cancelei. Aí eu tava com um presente para dar ele, gente, já tinha 2 anos que o negócio estava aqui em casa. Que ele é ortopedista e cirurgião de mão. Eu comprei uma mãozinha de LED, que quando eu passei, vi, achei que fazia, que ia ser legal, eu comprei para ele. Mas o presente já estava aqui há 2 anos, para tu ver o tempo que eu não visitava ele. Aí eu falei, doutor, vou te visitar porque eu tenho que te entregar teu presente. E quase que nesse dia eu não fui. Aí visitei ele. Aí ele, nesse dia, ele se abriu comigo. Ele, Jéssica, cara, eu cancelei meu seguro, eu cancelei tudo, eu não tenho mais nada. Porque essa situação da Unimed me deixou muito falido. Eu fiquei com rombo, aí ele contou tudo. Aí, só que ele falou, mas isso tá melhorando, Jéssica. Em agosto eu já tô mais tranquilo e eu vou voltar com os meus seguros. Inclusive, eu vou fazer um seguro de casa com você, que eu comprei um apartamento novo. E, inclusive, foi até por esse motivo também que eu cancelei, porque eu tive que comprar um apartamento, fiquei descapitalizado. Mas em agosto eu vou voltar com tudo. Só que essa visita dele, que eu comprei uma mão que me custou aí R$ 80 e levei um vinho para ele já, ele tá como chefe de serviço no Pedro Ernesto e a gente vai fazer um café lá para 40 médicos. Então, se eu não fosse lá, eu não ia ter a noção de como estava a vida dele, como e não ia ter essa reaproximação, essa nova oportunidade de porta aberta. Então, quem aparece mais, vende mais, tem mais autoridade. Então, a gente que trabalha com cliente, com carteira de cliente, com renda recorrente, tem que estar sempre conectado ao seu cliente, dar um bom dia, dar um feliz aniversário, dar um parabéns quando nasce um filho, porque é nessa que
a gente vende. Por exemplo, parabéns, doutor. Seu filho nasceu. Aí ele, pois é, né? Inclusive eu tenho que aumentar meu seguro de vida. Quem tem consciência vai pensar nisso. Se você fez um bom planejamento lá na entrada, falou da escola das crianças, automaticamente ele vai lembrar que como nasceu uma pessoa nova, mudou o planejamento dele. Ele precisa aumentar as coberturas, incluir a criança no plano de saúde, ou seja, gerou uma nova oportunidade para gente, tá? Já está quase acabando, tá, pessoal? É, como se posicionar nas redes sociais? Gente, eu falo muito pro pessoal que rede social não vai vender. Ela não vende. Ninguém vai acordar ali, vai clicar lá no teu. Assim, acontece, mas acontece muito devagar, gente. A internet, Instagram é um canal de venda, mas ele não pode ser o principal. Eu falo para o pessoal que vem querer ser parceiro, vou postar. Sabe o que acontece? Ele posta, 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 não vende nada e fala, passa um mês e fala, não quero mais. Por quê? Porque ele acha que se ele acordar, botar um stories lá, ele vai vender. Não vai vender sozinho. Tem que ter várias outras ações. O Instagram hoje ele é uma vitrine só para as pessoas saberem que você existe, para saber que você é real. Por exemplo, se eu vou no médico hoje, num cliente, tá? Antes de eu ir no cliente, eu pesquiso ele na internet. Aí, na internet eu sei quem ele é, a maioria. Por exemplo, eu vejo um cliente meu que postou lá com um grupo de amigos. Aí, quando eu vou nele, eu falo, pô, doutor, me indica aquele fulano, fulano lá que estava na foto contigo. Ou seja, você tem que aprender a ser mais direcionado, sabe? Mas as redes sociais é um canal. E ali é para a pessoa saber que você existe. Porque, por exemplo, se o Rogério vai visitar um cliente, aí o cliente vai pesquisar Rogério Maia na internet. Tô aqui pesquisando o Instagram do Rogério. Tô vendo que o Rogério é da Action Group, né? Que o Rogério foi num evento. Eu falo, pô, esse Rogério aí é gente boa, né? Parece gente boa, né? A nossa mente, né? Pensando. Ele trabalha nessa empresa mesmo, na Action, né? Que tô vendo aqui. Agora, se ele pega aqui um perfil que não tem nada, que o cara tá na praia, cara, aquilo ali já gera uma descredibilidade da imagem da pessoa, né? Porque hoje a pessoa vê lá, o Rogério da Action corretor, aí vai pesquisar, aí ele vai mais profundamente. Se é um cara interessado. Essa Action aqui, né, tem plano funeral, tem uma empresa que existe. Aí vai ver o endereço, vai ligar, né? Tem clientes que fazem isso, essa pesquisa toda, tem uns que não fazem. Mas o Instagram é justamente ali para a pessoa ver que você é uma empresa realmente real, tá? Mas assim, para você se posicionar, não adianta você botar ali no Instagram um post, doenças graves. Gente, não vai conectar. Ou então você botar ali, seguro de vida, plano de assistência funeral. Você está só vendendo um produto. Agora, quando você dá dica, quando você cria histórias, por exemplo, é, eu fiz um vídeo outro dia levando o cachorro lá para o veterinário que é da assistência do plano da Bradesco, né, funeral, que a gente bota o pet. Aí eu fiz a fotinha lá do cachorro, levando o cachorro, porque só R$ 3,90 eu paguei para levar o bichinho no veterinário. Mas eu falei lá que esse benefício é através do plano funeral da Bradesco. Ou seja, eu não falei que eu vendo o plano funeral, falei de um benefício que o plano oferece. Então, quando você dá dica, cria histórias reais, conta história de cliente, bastidores, conteúdo educativo, você começa a gerar autoridade. Se você for observar o Instagram das pessoas que têm referência, elas não estão falando que vende seguro de vida, elas contam que resolve o problema lá do inventário, da educação das crianças, que o cliente recebeu, que teve diagnóstico de doença grave, recebeu o benefício. Isso sim são posts, né, para você botar
no Instagram. Não poste de produto que você vende plano de saúde, que você vende, bota lá a tabela de preço. Gente, isso vende, mas não gera, como é que eu posso dizer? Não gera conexão. Para gerar conexão, as pessoas se conectarem com você, você precisa fazer um algo a mais. Quem botou aqui, peraí. Jéssica, com relação ao PAP, que indicação que você me deu? E com relação ao PAP, que indicação? Eu não entendi a pergunta, Angelita. Você pode falar aqui? Ô, Jéssica, então, antigamente a gente falava muito de PAP, né? As Uhum. pessoas falam muito de PAP. Desculpa meu bebê, viu? Que hoje ele foi para a escola e acabou tendo dificuldade de pegar uma virose. Com relação ao PAP que sempre é falado, né? O que que você indica sobre isso? É retorno? Não é aconselhável da parte da para gente, principalmente eu que tô já tenho um certo tempozinho distante da corretora, da seguradora, então eu queria saber sobre isso, entendeu? Não, eu acho assim, o PAP ele funciona bastante. Inclusive, eu também ainda faço PAP. Quando que eu faço PAP e quando eu indico PAP? O PAP, quem é da antiga sabe, né? Que é o porta a porta, que é você ir num cliente sem ele estar esperando falar com você. Tá? Isso ainda funciona, tá? E, por exemplo, para quem não tem recomendação, quem não tem contato, quem não tem indicação, quem não faz tráfego, faz um PAP. Como eu faço? Pego um dia da semana, vou começar. Só que o PAP ele tem que ser direcionado, ele não pode ser um PAP aleatório, tá? Por exemplo, pessoal que vende plano de saúde, busca no comércio, gente, sempre funciona. Sempre tu vai achar alguém que está precisando daquele serviço, só que você tem que fazer aquilo com constância e ter volume. Por exemplo, vou fazer uma visita para os comerciantes da Barra da Tijuca. Gente, toda empresa faz isso. Toda empresa que vende um produto, ela faz visita a cliente. Ela faz um mapeamento de uma região e falar, hoje eu vou falar com o comércio da Barra da Tijuca. Aí você vai lá, ou vai de ônibus, ou vai de metrô, vai de BRT, e vai fazer, andar naquela região. E vai falar, olha, eu sou consultora de plano de saúde, a gente está fazendo um trabalho aqui na região, gostaria de saber se você tem plano de saúde. Aí a pessoa vai falar, sim, não, tem interesse. Aí tu vai anotar o contato e vai mandar uma proposta. Agora, no seguro de vida, por exemplo, a gente faz muito PAP para profissionais da área da saúde, ou seja, a carteira da Action é de 90% de profissionais da área da saúde. Então, quando a gente ensina para o nosso parceiro, nosso corretor, a gente vai ensinar aquilo que dá resultado para a gente, como é que eu posso dizer? Aquilo que funciona. Então, a gente abre parcerias, ou, por exemplo, eu vou trabalhar em Caxias. Vou dar um exemplo. Aí em Caxias, qual é o lugar de Caxias que tem muito médico? Por exemplo, 25 de agosto. Aí tu pega um centro comercial daquele lá, um prédio comercial. Eu fazia muito isso antigamente, mas ainda funciona, tá, gente? Vai lá no prédio, tem 8 andares, tu vai pro último, aí começa a ir nos consultórios. Aí tu vai falar, quem é o médico que tá aqui? Aí tu vai ver quem está desocupado, tu vai ver se vai valer a pena tu esperar ou não, e vai. Se tu falar com 10 pessoas por dia, com certeza vai. Só que para isso você tem que treinar, né? Você tem que fazer um script, você tem que treinar a abordagem para você chegar ali e falar aquilo realmente que você vai treinar. Ou dentista, ou advogado, você só tem que identificar o público que você vai treinar. Tá? Hoje, geralmente, eu faço PAP quando eu não tenho recomendação, quando eu não tenho nada para ligar quando eu não tenho um cliente. Aí eu vou para a pista, né, que a gente fala, para falar com pessoas. Mas quando eu tenho indicação, eu trabalho as indicações, porque eu trabalho melhor com recomendação, que é aquela pessoa que me indicou. Por exemplo, essa semana eu recebi 100 indicações, gente. Eu entrei em contato com um cliente meu que já tinha me passado uma listagem. Ó, teve um cliente meu que há 2 anos atrás eu fiz um favorzaço para ele. Ele tem seguro de carro comigo,
Só que o cara, por ser mestre, fazer a cirurgia, ele não estava conseguindo fazer as vistorias do veículo. E já tinha passado, tipo assim, já tinha marcado 3, 4 vezes e não conseguia. Eu falei, cara, eu tenho que resolver esse problema. Eu falei, doutor, ao seu, eu vou aí, não sei. Vou fazer essa vistoria para você. Posso? Vou pegar o seu carro lá e vou levar na empresa lá de vistoria. E vi uma mais próxima, que eu tava num cagaço de andar com aquele carro e de repente ser roubada. Eu falei, meu Deus, já pensou, eu faço essa merda, ainda vou ser roubada com o carro do cliente? Mas foi uma situação que eu fiz para ajudar ele. Aí eu peguei a chave, deixou a chave na portaria, peguei a chave, deixei meu carro lá no estacionamento dele, peguei o dele, aí fui lá levei o carro para vistoria e voltei e deixei o carro na garagem, porque Jéssica, eu vou. Ele acho que na ida ele até foi comigo, ele deixou que ele estava indo para o hospital. Aí ele deixou o carro lá e eu voltei com o carro. Ele, Jéssica, agora eu vou fazer uma cirurgia, beijo, tchau. Aí deixou o carro lá comigo e eu levei para casa. Ele me deu 200 indicações de médico por conta aquele favor que eu fiz. Só que eu acabei não ligando. Aí esse dia eu estava precisando de indicação, eu falei, doutor, o seu? Aí contei a história lá para ele. Falei, lembra aquelas indicações que você me deu? Acabei que eu não trabalhei. Você pode me mandar de novo? Ele me mandou. Aí eu tô com 100 e mandou 94 contatos e um outro cliente me mandou mais 10. Ou seja, eu estou com indicação, então eu não estou com necessidade de ficar batendo de porta em porta. Mas quando você não tem recomendação, eu sugiro que pelo menos 1 ou 2 vezes na semana você faça esse trabalho. Tipo assim, segunda-feira foi para o escritório, não agendou nada, vai bater de porta em porta, faz um mapeamento num bairro que você queira trabalhar, ou um bairro que seja próximo. Você não precisa sair do seu bairro que você mora para ir para o bairro lá da corretora. Você mora na Zona Norte? Ah, eu vou procurar aqui os locais de maior fluxo de pessoas, onde eu posso trabalhar e vou fazer um trabalho direcionado ali naquela área. Ah, eu moro na Zona Sul, vou fazer na Zona Sul. Ou vou fazer em Caxias, eu moro em Caxias, vou fazer em Caxias, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Quando eu fazia isso, gente, eu ia todo dia para Nova Iguaçu. E todo dia eu vendia. Eu vendia para dentista, aí eu ia no Hospital da Posse falar com alguém. E nisso eu trazia vendas diariamente, tá? Então, essa é a resposta, tá, Angeleide? Quando você pode fazer um PAP direcionado, ainda funciona assim, para buscar cliente. E aí, mesmo às vezes você tendo indicação, você pode fazer também, porque você pode usar vários canais de trabalho, tá? Ai, ai, eu já falei dessa parte aqui, né? Ó, comportamento de alta performance. Como ter sucesso? A gente precisa traçar metas. Qual que é essa meta? Quanto que eu quero vender? Quanto que eu preciso vender para me manter financeiramente? Essa é a sua meta, gente. Sempre traça a sua meta dentro daquele padrão de vida que você quer, ou que você precisa ter, ou que você quer ter. Eu faço isso, gente, que quando uma das primeiras reuniões que eu tive lá com o meu gestor, lá foi exatamente essa, Jéssica. Quanto que tu ganhava lá na empresa que você trabalhava? Eu falei, eu ganhava X, tá? E quanto que você gasta? Então, para você manter aí seu padrão, você precisa ganhar 2.000, né? Isso lá há tantos anos atrás. Eu falei, é. Então, você precisa vender no mínimo 2.000 reais, né? Porque para você, igual se você vender menos, você sabe que vai ficar ruim aí para tu pagar tuas contas, não vai? Eu falei, vai. Então, a minha meta era o que eu precisava vender para eu ter lá o meu salário para pagar minhas contas no final do mês. Então, essa é a sua meta. Fazer prospecções diárias, tá? Ligação, falar no WhatsApp, mandar mensagem no Instagram, marcar visita, estudar comportamento, tá? Eu só melhorei meu comportamento, gente, quando eu comecei a fazer cursos de comportamento. Por exemplo, em 2017, eu fiz uma formação de coaching. Depois eu comecei a fazer esses estudos, assim, né? Ler livros relacionados como é que eles falam? Trabalhar, né, a pessoa, né? Comportamento pessoal, mentalidade, isso é muito importante, né? E tem gente que ainda tem bloqueio de fazer isso. Ah, eu não gosto de coaching, não gosto. Sabe por que a gente não gosta? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm aversão, são pessoas
que não gostam de mudança. Porque é muito chato, gente, a gente falar de você mesmo. E é difícil também. Eu lembro que no meu primeiro dia do curso de coaching lá, que foram acho que 5 dias, eu saí do curso depressiva, sabe por quê? Porque falou tanta coisa de mim que eu não queria mexer. Você acha que é fácil a gente mexer dentro da gente? De mudar comportamento, coisa que a gente acreditava a vida toda, e mexer em feridas, né, que às vezes a gente não quer mexer, é muito ruim. Por exemplo, aí depois eu fiz o método CIS, que foi outra virada de chave, foi pior ainda, né, porque depois eu vou comentar com vocês porque mudou mais ainda a minha mente, né, meu comportamento, e melhorou muito a minha. Assim, eu lidar com as pessoas ainda sou um pouquinho difícil de lidar, tá, gente? Vou abrir aqui para vocês que me conhecem, sabem. Mas, assim, vista do que eu era, eu mudei muito. E eu só mudei, hoje eu só tô falando aqui com vocês, assim, fazendo vídeo, conversando, porque eu tive uma virada de chave lá atrás, porque eu não gostava de conversar, de falar com gente. Não gostava, eu era essa pessoa, tá? Posso ainda não estar no meu melhor momento, mas assim, comparando com o que eu era, gente, eu mudei muito, porque eu estudei comportamento, eu estudei sobre mim e eu quis mudar. Então é bom a gente fazer isso para saber quem a gente é, tá? Inclusive, pessoal, lá na corretora, a gente tem uma sessão mensal com uma psicóloga que cuida do nosso comportamento, tá? Que é a Andréia. Todo mês, uma vez no mês, a gente tem um encontro, é presencial, onde a gente aborda comportamento, crença, mentalidade. No último estudo, cara, eu achei super fantástico que ela abordou um tema sobre crenças, né? Que é o que você acha que o seu cliente acha de você, né? Porque na nossa conversa a gente tem isso. Por exemplo, o meu cliente, eu achava que ele tinha cancelado o seguro porque ele ficou chateado comigo e na verdade não tinha nada a ver comigo, era com ele. Só que eu pensei nisso e eu estava bloqueando meu contato com ele por conta daquilo que eu imaginava. Então isso atrapalha muito na nossa venda. Então, pessoal, é mais um benefício que a gente tem, tá lá na corretora, que é esse treinamento mensal. Quem quiser participar, só ir lá, a gente bota a agenda no grupo, tá? E ela faz um acompanhamento contínuo. Faz acompanhamento de clientes, não depende da sorte, né? E tem a disciplina mensal. Eu botei no grupo lá, mas uma estratégia para essa semana, mas aquela estratégia para quem já tem carteira de clientes, né? Que eu botei lá. Deixa eu abrir aqui. Botei lá, separe 20 melhores clientes, né? Isso para quem já tem cliente. Pode ser de qualquer produto, tá? Um cliente que tem seguro de carro, um cliente que tem plano de saúde contigo. Separe 20 clientes, pega 5 nomes com cada um deles, né? Pede, né? Pedir não custa nada. Se você não pedir indicação, gente, ninguém vai te dar. Porque ninguém faz nada para ninguém sem saber o que você precisa. Por exemplo, eu recebi umas 10 indicações, foi de uma venda que eu fiz. No final, eu entrei em contato com ele, falei, doutor, tá aqui sua pólice, tá? Sua pólice já foi aprovada. Agora eu queria pedir para você que você me recomendasse para os seus amigos que você acha que seria interessante ele conhecer essa mesma consultoria que você passou, né? Aí você direciona, gente. Quanto mais direcionado você for, melhor vem a sua indicação. Falei, médicos, né? Eu falei, não, eu quero médico, porque eu não quero qualquer pessoa. Falei, amigos seus que sejam médicos, que sejam casados, tenham filhos igual a você, que seja importante ele tomar conhecimento desse planejamento. Ele me indicou aí uns 10 médicos. Então, quando você pedir, pede direito, né? Para quem é cristão, né? Na Bíblia mesmo fala. Quando você pedir, peça direito. Faça um pedido direcionado. Eu lembro da minha tia, né?
que ela, uma vez ela deixou a Bíblia dela aqui, aí a gente acabei lendo assim um bilhete que tinha, aí ela escreveu assim: "Ah, eu quero um marido para Cláudia, tem que ser alto, servidor público, com isso, com aquilo". Tu acredita que a minha prima casou com um servidor público? Aí quando eu encontro com a minha tia, a gente sempre fala nisso. Ou seja, é um pedido direcionado, gente. Faça um pedido direcionado que você vai ter aquilo que você quer. Então, sempre quando eu peço alguma coisa, eu peço o que eu quero. Falo, ó, me indica médico, que tenha filhos, que seja casado. Aí ele me indicou, direitinho, do jeito que eu pedi, tá? Então, peça 20 indicações, ligue, né, para essas pessoas, tente falar com pelo menos 50. O melhor horário para você ligar para as pessoas não é o WhatsApp, tá, gente? É ligação, é de noite. Por isso é que lá antigamente, eu trabalhava o planejamento a parte da tarde. Para quê? Para eu poder ficar até 7, 8 horas lá no escritório, porque é o melhor horário de você falar com o médico, com o enfermeiro. Acho que qualquer pessoa, né? Porque durante o dia a pessoa está trabalhando, tu vai ligar hoje, as pessoas nem atendem, né? Já recusa. Mas de repente, no final do dia, ela vai te atender. Só se ela não atender você, que aí você vai mandar pelo WhatsApp, tá? Apresente o plano, ou seja, agende para 30 pessoas e tente vender pelo menos para pelo menos 10. Vamos supor, se você vender para 10 pessoas com ticket médio de R$ 100, são R$ 1.000 de produção, tá? Mas para quem não tem aí clientes na carteira ainda, vou deixar esse exercício aqui. É onde eu quero estar daqui a 12 meses, tá? Sempre faço quem eu faço é sempre esse planejamento de 12 meses com as pessoas. Bota aí a produção mensal. Sua produção mensal ela tá ligada ao que você precisa ali, né, de dinheiro por mês. Quantos clientes você quer alcançar? Qual a renda que você quer ter e quais os cursos de desenvolvimento profissional você vai fazer para você melhorar aí na sua atividade profissional. Por exemplo, ano passado eu fiz uma mentoria, esse ano eu não fiz nada ainda, mas também não tem nada planejado, porque eu também já estou cheia de, de de conteúdo, né? E tem hora que você precisa esvaziar também, né? Botar aquilo em prática. Não adianta você só fazer curso, vou comprar curso daquilo, e não botar em prática o que você faz. Então eu tô nessa vibe aí, já comprei muito curso, agora tá na época de eu colocar aqueles cursos em prática. Então você pensa ali, qual curso que eu vou fazer esse ano aí, ou de gestão, ou de administração, ou de algum produto específico. Por exemplo, ano passado eu fiz o curso de RC, porque era uma coisa que eu precisava. Não aí, depois que eu fiz, por que que eu fui fazer o curso de RC profissional? Porque eu pegava muito cliente que queria seguro de obra, nem era RC de profissão, porque isso eu já faço. Mas eu pegava muita demanda de seguro de obra e eu não sabia trabalhar aquilo. Aí eu falei ano passado, cara, eu vou me especializar mais um pouquinho nesse produto. Aí escolhi esse. Aí esse ano eu comecei a fazer seguro de obra. Eu peguei aí duas empreiteiras que todo mês eu fecho de 3 a 5 contratos de obra. Ou seja, peguei um conhecimento e botei na prática. Então pensa aí com vocês, qual é o curso que eu preciso fazer para melhorar mais um pouquinho ali onde eu quero atuar? Porque isso vai fazer total diferença ali no seu dia a dia, tá? Ó, pequenas ações repetidas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Então, desafio da semana. Eu vou mandar isso para quem está participando. Vou botar no grupo, e quem não é do grupo, eu vou mandar no privado, tá? Fazer contato com 10 pessoas por dia. Na verdade, a gente precisa de mais, tá? Mas para quem não faz nada, se fizer 10 já está fazendo alguma coisa. Pedir indicação para 3 clientes, fazer 2 postagens na rede social. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, gente, é uma grande barreira para quem não faz ainda, porque a gente fica se autoanalisando, aí fica fazendo 10 vezes, mas faz, gente, faz errado, faz de qualquer jeito, mas faz. Para quê? Para você começar a ter essa movimentação. E definir uma meta de produção por mês, porque se você não tem meta, você não vai vender nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar todos os dias, andando, batendo tecla e não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ter meta, tem que ter atividade. E é isso, gente. Agora, para finalizar, né, eu falei pra caramba.
Gostaria que cada um compartilhasse qual é o tipo de corretor que você deseja ser a partir de hoje. A partir de hoje, né? A partir do que a gente conversou aqui, quais insights você teve e qual é o tipo de corretor que Você tá no mudo, Jéssica. Ai, desculpa. Então, pessoal, acabou, tá? A reunião, mas eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Qual é o tipo de corretor que vocês desejam ser a partir de hoje, tá? Eu gostaria que cada um compartilhasse, né? Porque eu falei a beça aqui, sozinha, esse tempo todo. Então, eu gostaria para a gente finalizar, cada um compartilhasse o insight que teve e o que quer ser a partir de hoje, tá? Rapidinho para a gente finalizar, a gente ir para as nossas atividades. Bom, eu vou falar então, já que eu fiquei quieta. Eu quero ser a corretora que tem constância na solicitação de indicações para os clientes e nas prospecções. Faz muito sentido o que você falou do foco e da constância. Não adianta, eu sempre faço uma análise no final da semana, como foi, né, quantas apólices eu emiti e tudo mais. Aí a semana que foi ruim, eu sempre olho e falo, mas se você não prospectou, quantas reuniões você fez, né? Então faz muito sentido isso. Então eu quero ser essa corretora que tem essa constância, não deixa a desejar como eu tenho deixado a desejar nesse quesito. E também eu quero ser uma corretora para os meus clientes consultiva. Sabe aquele corretor que o cliente, antes de tomar qualquer decisão, ele te liga para conversar, assim, de relacionamento? Sempre foi o meu perfil de trabalhar. Uma pessoa que trabalha com vendas, trabalha bastante tempo, vem de outro segmento, mas eu sempre fui a pessoa que cria o relacionamento com os clientes, mesmo, assim, de ir para jantar, do cliente ir no meu aniversário, eu ir no aniversário do cliente, de ir na minha casa. Não todos, obviamente, né? Mas é o meu perfil de trabalho, é em cima de um relacionamento. Então, eu quero construir isso hoje no ramo dos seguros, né, como corretora. E eu também, né, quero ser uma corretora que tenha bastante constância, foco, quero ser uma corretora também que as pessoas me procurem, né, não só porque eu vendo seguro, mas porque eu quero ser igual você, né, posso dizer você, Jéssica, que transmite segurança, conhecimento, confiança, né, e porque os clientes realmente eles não vêm comprar pelo produto, né, pela confiança também que ele sente pela gente, né, e e o segredo é que eu tiro de você, né, é fazer o necessário todo dia, né? Porque a constância é sempre escolher continuar, mesmo quando os resultados não aparecem rápido assim, né? Quanto a gente espera. E é isso. Ah, você eu posso bater, né? Que ela é menteada. Vai sim, eu vou te ajudar, dando muito, ó. Tô brincando. Ah, quem é o próximo? Ó, a gente só Eu, vai embora se alguém Angileide, falar, hein? Todo mundo vai é, falar. Tô brincando. eu, Angileide, eu quero voltar a ser constante, né? Prospectar clientes, trazer o melhor para tanto para mim, para minha vida profissional, né? Evoluir também como profissional e fazer aquilo que o mercado está precisando, inclusive aquilo que eu acho que a gente precisa melhorar como profissional, levar as proteções para eles e eles entenderem que nós somos um corretor de confiança, que aí pode contar com a gente em qualquer circunstância. E são isso. Desculpa até eu estar um pouco desfocada, que eu estou com um bebê de 1 ano e 6 meses aqui, que está Tranquila. tocando terror aqui. Estou tentando adequar tudo aqui, mas enfim, é isso. Quer falar, Rogério, Leandro e Nayara? Posso falar, posso falar. Vai falar depois de mim. Então vai lá, Rogério, manda ver. Então, como foi passado aí, né, é aumentar essa constância mesmo, ter um resultado positivo, porque às vezes a gente acaba se acomodando, né, ou então a gente não faz o que tem que ser feito, e essa questão de prospectar mais para poder ter mais visibilidade. Então, quanto mais a gente prospecta, mais a chance da gente finalizar, fechar uma venda, né?
É aquele que treina mais, quando chega no jogo, ele consegue fazer de forma mais assertiva. Então a gente tem que prospectar mais para poder chegar na excelência e mirar no objetivo, né? Ter ali uma meta realmente colocada ali e fazer de tudo para poder chegar nessa meta, alcançar essa meta e assim que chegar, superar no próximo mês e fazendo sempre mais para poder estar superando as metas e alcançar o resultado. Isso aí. Então, Jéssica, baseado aí no que você falou, tá? Aumentar, né, minha consistência, né? Puxar mais o que eu coloquei no planejamento estratégico que eu fiz para minha carreira, né? Buscando sempre a excelência, virar um pouquinho a chave da questão do lead, começar mais a trabalhar o PAP, tá? E ser uma referência dentro do mercado, buscando sempre aí a tua mentoria do Cristiano também, que fizeram e fazem, né, uma diferença já na minha vida profissional. Show de bola. Quer falar, Nayara? Não sei se a Nayara tá ouvindo. Então, gente, é isso, tá? Toda semana, assim, pelo menos esse mês, tá? Eu vou fazer essa reunião segunda-feira. É uma reunião mais de conteúdo, tá? Porque eu não quero trazer para vocês só produto, quero trazer essa virada de chave, né? E então eu vou trazer conteúdos para quê? Para a gente poder fazer um trabalho de crescimento. Tá? Então, para você crescer, para a gente crescer, a gente precisa entender onde a gente está hoje, né? Então, por isso que a gente precisava desse encontro falando sobre essa parte de mentalidade, de posicionamento, para vocês entenderem onde vocês estão. E ao longo desses encontros, a gente vai traçar planejamento, né? Por isso que a gente abordou um pouquinho a questão de prospecção, é, e a gente já montou um ponto de partida. Quando que você começa a ver resultado? Quando você pega um conteúdo e você põe ele em prática. Não adianta nada você ouvir tudo isso aqui, passou aqui 1 hora e meia e vida que segue, não fez nada. Então, tenta colocar em prática esses spoilers que foi feito, né, da questão de contactar os clientes, de fazer agendamento, ou por vídeo presencial, ou agendar um PAP, que a partir daí nós ajudamos, tá? Por exemplo, se você tiver uma visita e não tiver segurança para fazer, posso ir com vocês, se vocês for presencial. Se for por vídeo, posso entrar na videoconferência. No escritório, a gente monta treinamentos específicos, por exemplo, esses dias amanhã, inclusive, a gente vai ter um treinamento lá presencial, que a gente está treinando a nossa abordagem no congresso que a gente vai participar. Porque não adianta nada a gente ir e não saber o que vai falar. Então, tudo é treinável, gente. Só que eu só posso treinar vocês se vocês me disserem aonde vocês querem treinamento. Se vocês não falarem nada, eu imagino que vocês não estão precisando de nada. Também porque também tem uma rotina, tem corretora, hoje mesmo tem que fazer pagamento. Então, é um monte de coisa, né, que a gente envolve. Mas se você quiser fazer um planejamento para você, ó, Jéssica, vamos conversar, eu quero fazer um planejamento. Vocês podem me ajudar a montar uma carteira de 5.000 esse ano, ou de 10.000, enfim, é você que vai definir. Qual é o tipo de cliente que você acha que eu devo trabalhar? A gente vai trabalhar tudo isso, mas a gente precisa colocar em prática, tá? Aí na semana que vem a gente vai falar sobre como gerar cliente todos os dias, tá? Para a gente poder montar um treinamento mais voltado para como vocês fazem a captação de clientes, tá? Então, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Obrigada aí por essas 1 hora e meia que a gente passou. Espero que essa semana seja uma semana muito produtiva, que a gente coloque em prática aí, né, esses aprendizados. Vejam aí as listas que vocês têm para ligar, os clientes que vocês precisam agendar, pede indicação, ou seja, vocês precisam montar a base de vocês, de alguma forma, tá? Se precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Aí ao longo aí dessa semana, amanhã ainda vai ter um encontro lá presencial no escritório, quem puder ir, pode ir.
E quem precisar de treinamento de produto aí pode me chamar, tá? A princípio, esse mês a gente não tem mais nenhum agendamento, nenhum treinamento de produto específico. Eu acho que quem está aqui, exceto a Angileide, já está tranquilo no produto, né? Precisa mais de questões de cliente mesmo, né? Para ligar oportunidades, mas não tem nada agendado. Vou deixar para agendar só no mês que vem os encontros lá com as seguradoras, tá? Mas quem precisar de alguma coisa pode me chamar no privado, tá bom, pessoal? Obrigada. Muito Boa semana. obrigada, viu, Jéssica? Boa semana para todos. Para vocês também. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.